Fala empresário, fala empresária. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre como você pode traçar metas para o seu e-commerce. A Midhouse é uma assessoria de marketing e crescimento que já ajudou mais de 300 empresas a alavancar os seus negócios. E se você tem o objetivo de fazer a sua empresa crescer, pode ter certeza que esse também é o nosso objetivo. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para que, se você gostar aqui desse conteúdo e quiser saber um pouquinho mais sobre como a gente pode ajudar você possa entrar em contato aqui com a nossa equipe e a gente vai ter o prazer aí de te atender e apresentar para você um plano de crescimento para sua empresa, beleza? Então, antes de mais nada, se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal também aqui no YouTube e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero falar para você sobre como você pode traçar metas para o seu e-commerce. E as metas, elas são fundamentais para direcionar as decisões que você vai tomar dentro do seu negócio. Uma vez que as suas metas elas já estiverem bem definidas, o caminho para você definir o seu planejamento e definir quais iniciativas você vai tocar vai ser muito mais fácil. Nesse vídeo, nós vamos te apresentar alguns dos erros mais comuns na hora de definir metas, que a gente vê aqui na nossa experiência diversos donos de e-commerce cometendo. E nós também vamos te apresentar uma metodologia que vai ajudar você a definir metas de uma forma simples, prática e objetiva. Se você não sabe para onde você quer ir, como você vai definir o melhor caminho? Essa é uma pergunta que você pode fazer tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. É aquela história, um barco que não tem uma direção, ele fica à deriva. Ele vai para a esquerda, vai para a direita, mas qualquer caminho serve. Antes de mais nada, é importante que você saiba a importância de se traçar metas para que você possa definir o seu destino e o destino do seu negócio. Muitos empresários fazem aquilo que a gente chama de marketing da esperança, ou seja, eles abrem a sua empresa e eles simplesmente sentam e esperam que os clientes venham e esperam que a empresa venda, que a empresa fature mais, que a empresa cresça. Saiba que isso não vai acontecer, simplesmente porque o resultado ele não acontece por acaso. Para que você possa ter sucesso no seu negócio, você precisa ter clareza, primeiramente, de onde você quer chegar, para só então definir o que você vai fazer para chegar lá. E é sobre isso que a gente quer falar com você. Ao longo de mais de 6 anos de operação, nós já atendemos diversas empresas e já presenciamos vários erros que donos de e-commerce cometem na hora de desenvolver um planejamento, e alguns dos erros mais comuns envolvem, por exemplo, não traçar metas da forma correta, ou traçando metas que são irreais, ou seja, não vão ser atingíveis, elas não são atingíveis, na verdade, ou traçando metas que não são específicas o suficiente, ou então não acompanhando os indicadores da forma correta, ou seja, ele traça até uma meta, mas ele não acompanha, ele não mensura e, consequentemente, não consegue gerenciar o processo. Quando a gente fala de e-commerce, isso é ainda mais importante, isso porque dentro de uma plataforma de vendas online, tudo, absolutamente tudo pode ser medido. Ou seja, você consegue saber quantas pessoas acessam o seu site, quantas pessoas chegam no seu checkout, quantas pessoas fazem adição de produtos nos carrinhos, qual o seu percentual de perda nos seus carrinhos, carrinho abandonado, conversão de boleto. Você consegue medir tudo, até mesmo um clique de um botão. Ou seja, não medir e não acompanhar, não mensurar o processo é simplesmente aceitar o fracasso e aceitar o fato de que você está deixando dinheiro na mesa. Agora que você entendeu por que é fundamental que você defina metas, estabeleça metas, eu quero trazer para você aqui uma metodologia extremamente simples que você pode usar em todas as áreas do seu negócio para traçar metas. Essa metodologia é chamada de metas SMART. A metodologia SMART ela tem esse nome justamente porque cada letra representa um ponto desse método. Então nós vamos começar falando do S, que significa específico. Como eu disse, o fator S ele significa que a meta ela deve ser específica. O que isso quer dizer? Significa que ela tem que ser clara, de fácil entendimento de todos os envolvidos e responsáveis. De preferência, você tem que registrar essa meta em um lugar onde todos consigam acompanhar e saber que aquele é o objetivo, né? Um erro muito comum também, quando a gente fala de especificidade da meta, é, por exemplo, traçar muitos indicadores que entre o time ali tem igual importância, ou seja, as pessoas ficam confusas sobre qual indicador é mais importante e qual elas devem atingir. Isso a gente pode entender como um erro de falta de especificidade na hora de traçar meta. Então, se possível, tenha poucas metas, mas boas metas. Faça com que elas sejam claras e estejam à vista e disponíveis para toda a equipe acompanhar em todos os momentos. O próximo fator é o fator M, de mensurável. E aqui, esse fator está relacionado à capacidade da gente medir a meta através de determinados critérios, utilizando métricas. Se você tem uma meta que não é mensurável, você não pode fazer uma avaliação do processo. Consequentemente, você não pode afirmar que você está atingindo aquela meta. Então, é muito importante que a meta ela seja mensurável. E isso, inclusive, é uma das principais diferenças de um objetivo para uma meta. Enquanto um objetivo é algo inspiracional, muitas vezes até intangível, a meta ela precisa ser mensurável, ela precisa ser medida através de uma métrica. Então, imagine o seguinte, imagine se você definir, por exemplo, um objetivo de que você quer que a sua equipe trabalhe de forma mais rápida. Legal, mas como é que você mede essa rapidez? Bom, através de um indicador de velocidade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma equipe de vendas, a gente fala de ciclo de vendas. Trazendo para o aspecto aí do seu e-commerce, você pode, por exemplo, utilizar o tempo total do pedido como uma métrica de velocidade. Ou seja, se a sua equipe está mais rápida, ela está mais eficiente,
é natural que esse tempo total ele reduza ao longo do tempo. Significa que você dê um bom suporte, significa que a experiência do usuário na sua loja ela está fluida, significa que a sua equipe ela processa o pedido e despacha com muita velocidade, significa que a sua transportadora entrega com velocidade. Então olhar o tempo total pode ser um indicador interessante, agora que você pode desmembrar isso, né, e traçar metas específicas para cada área. Mas só para você ter uma ideia aqui do que você pode fazer e de como tornar uma meta mensurável. Então uma meta ela não pode ser, nesse mesmo exemplo que eu dei, simplesmente, eu quero que o meu processo seja mais rápido. Você precisa medir isso e a meta vai ser um indicador ali, uma métrica de velocidade. O próximo ponto é a letra A, que significa atingível. Traçar uma meta atingível faz com que você entenda a realidade onde o seu e-commerce está inserido. Isso vai fazer com que você não trace uma meta nem impossível de ser alcançada, mas também não trace algo que seja abaixo do desempenho que o seu e-commerce já apresenta e, consequentemente, seja algo que não apresente um desafio para os envolvidos. Então, a sua meta, ela precisa ser atingível, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser desafiadora. Não adianta você traçar uma meta que vai ser facilmente atingida e aí, logo no primeiro momento, ela já vai cair por terra, já vai ser inútil, porque ela foi facilmente superada. Pensa que quanto mais você conseguir equalizar esses dois fatores e for preciso na hora de traçar uma meta, melhor vai ser a sua meta. Sua meta não pode ser nem grande o suficiente, que não vai ser atingida, e você no final vai ter ali 30%, 40% de eficácia com relação a ela, e também não pode ser algo que você vai atingir 150%, 200%. Ela precisa ter a medida certa para que ela seja desafiadora, mas que ao mesmo tempo você consiga atingir aquilo que você está buscando. O próximo fator é o R de relevância. E esse fator é um dos fatores que eu vejo mais as pessoas errando, principalmente quando a gente fala de e-commerce. Lembra que eu falei lá atrás que no e-commerce você consegue medir tudo? Legal, você consegue medir tudo. Isso não significa que você vai ter que medir tudo. Então, esse é um erro muito comum, traçar uma infinidade de indicadores que na prática vão mais confundir a sua tomada de decisão do que facilitar ela. Você precisa encontrar as metas que são mais importantes. E isso significa que quando você entende quais metas são mais importantes, você passa a entender a urgência e a organização de cada um dos esforços que vão ser desempenhados. Pense que a sua meta, ela precisa, acima de tudo, ser algo relevante. Não adianta você traçar uma meta que não vai ter nenhum impacto dentro do seu negócio. Então vamos supor que você vende 100 mil reais por mês no seu e-commerce, 200 mil reais. E aí você, ao mesmo tempo, quer construir uma audiência nas redes sociais. E aí você traça uma meta para isso. Aquela meta das redes sociais, ela precisa, de alguma forma, ser relevante dentro do seu negócio como um todo. Senão, como é que você vai justificar os esforços que vão ser empenhados ali? Então, não adianta você colocar uma meta, por exemplo, de conseguir mais 10 seguidores no seu Instagram. Isso não vai ter nenhuma relevância em termos monetários, né? Pensando no resultado que você já gera a partir de outros canais. Então, tenha em mente isso. Toda meta, para qualquer uma das áreas da empresa, ela precisa ser relevante, ela precisa impactar o resultado final. E por último, a gente tem, não menos importante, o último fator, que é o fator T, que significa temporal. Esse fator ele vai te ajudar a definir os prazos e a prioridade daquela meta que você está definindo. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que toda meta, ela precisa ser temporal. Não adianta você traçar uma meta onde você fala assim, eu quero faturar R$1 milhão. Tá, mas quando? Em quanto tempo? Né? Esse prazo ele não pode ser infinito. Do contrário, a meta ela perde também o seu sentido. Porque você pode fazer isso tanto em 1 ano, quanto em 10 anos, quanto em 1 mês. E se você não tem esse aspecto temporal, como você vai alocar esforços? Como você vai priorizar? Então, se sua meta não tem um espaço de tempo definido, ela não tem prazo para ser atingida, ela por si só já não faz sentido. Então, tenha em mente que a sua meta, ela precisa ter um prazo definido. Agora que você já conhece essa metodologia, traçar as metas para o seu e-commerce vai ser muito mais fácil, mais simples. Então tenha em mente que não adianta você iniciar a sua loja virtual se você não tem um onde muito claro. Só aí o seu plano de ação e as iniciativas que você vai desenvolver, sejam elas de marketing, sejam elas de compras ou qualquer outra área dentro do seu negócio, elas vão fazer sentido. Se você não tem um alvo, tudo que você está fazendo simplesmente pode não ter eficácia nenhuma, você não consegue saber e validar se aquilo está sendo bom ou ruim. Então tenha uma meta, nem que seja uma meta que você definiu ali numa folha de caderno, tá? Claro que se você puder fazer algo melhor que isso, usar uma ferramenta de Excel, fazer um forecast, ou algo do tipo, muito melhor. Mas se você não tiver isso, pelo menos tenha uma meta de faturamento, porque isso vai te dar norte para você validar se as suas iniciativas elas estão dando certo ou não. E se você precisa de ajuda para definir as suas metas, mais uma vez eu quero te lembrar que a gente vai deixar um link aqui na descrição para que você possa falar com a nossa equipe e para que a gente possa ajudar você a definir as melhores metas do seu e-commerce. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!